Você não é obrigado a gostar da minha cara, mas tem uma palavra para você em Ezequiel capítulo 37. Versículo 10 diz, do capítulo 37: E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, se puseram em pé um exército grande e extremo. Esses aqui eram os ossos sequíssimos da visão do profeta Ezequiel, no livro que leva o seu nome no Antigo Testamento, aqui no capítulo 37. Ele tem a visão de um vale de ossos que não estavam só secos, sequíssimos, tá? Sabe o que é ossos sequíssimos? Imagine o estado desses ossos. Já não tinha mais ligamento nenhuma de osso com osso, já tava só os ossos ali já, né, de juntado, sequíssimos. Não era mais um esqueleto, acredito. Era só ossos sequíssimos. Não fala que era um esqueleto sequíssimo. Fala que era ossos sequíssimos. Até que o Senhor pergunta para ele: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E ele respondeu: Senhor Jeová, tu o sabes. Então o Senhor disse para ele: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós, até então era o Espírito com letra minúscula, agora é o Espírito com E maiúsculo, que é o Espírito Santo. E poreis em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto e eu fiz, diz o Senhor. Tá bom? Hoje, o Israel de Deus é a igreja, é o seu povo, todo aquele que confessa o nome de Cristo como seu Senhor e Salvador de sua vida, que invoca o nome do Senhor, porque a palavra diz: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que crê de coração e confessa com a boca, tá bom? Não sei em que momento da sua vida você se encontra, como vai a sua vida, como vai a sua esperança, como vai a sua fé, como vai a sua saúde, sua mente, como sua vida como um todo. Mas todos nós, seres humanos, nunca tá bem 100%, né? Em alguma área tá faltando. Por exemplo, para mim faltava abrir essa tela e gravar esse vídeo. Para você eu não sei. E eu orei, eu ouvi, eu li a palavra e orei, e
senti o desejo de gravar esse vídeo, impulsionado pelo Espírito Santo, para te dizer que saiba que, independente de como está determinada área da sua vida, houve esperança para aqueles ossos que estavam sequíssimos. Por que então não haverá esperança para você? Se você crer no Senhor, tá bom? Se você invocar o nome do Senhor. Talvez hoje aqui eu seja a voz profética como foi o Ezequiel para aqueles ossos. Talvez aqui nesse vídeo eu seja a voz profética para você, para te dizer: ouviu a palavra do Senhor, tá bom? Você ouviu a palavra do Senhor. E o Senhor tudo pode fazer por você. Você precisa ouvir a voz do Senhor. Talvez o Senhor a gente muitas das vezes não consiga ouvir a voz do Senhor assim, de forma audível, diretamente. Mas se foi Ele que me trouxe até aqui para falar contigo por meio desse vídeo, saiba que Ele está falando com você. E você precisa crer, tá bom? Que Ele pode sarar suas emoções, acabar com seus traumas do passado, lançar no mar do esquecimento os seus pecados, te ajudar a liberar perdão. Libere perdão para as pessoas que te ofenderam, se de repente alguém te abusou, se de repente alguém te roubou, se de repente alguém te magoou, se de repente alguém te traiu, enfim. Seres humanos, pessoas são assim. E nós também falhamos com as pessoas e da mesma forma falhamos com Deus. Pecamos contra o Senhor, falhamos com o Senhor, não fazemos muitas das vezes questão do Senhor, não lembramos do Senhor, não oramos, não lemos a Bíblia, não louvamos o Senhor, não fazemos menção muitas das vezes um minuto que seja do Senhor, por muitos dias. Isso acontece, é comum, isso pode acontecer com qualquer um, isso acontece comigo, acontece contigo, aconteceu com os profetas, aconteceu. O Senhor vai falar com Moisés, Moisés já está velho, o Senhor vai aparecer Abraão já está velho, o Senhor, enfim, e o Senhor apareceu para aqueles homens. E hoje Ele aparece para a gente por meio de um vídeo como esse, de uma palavra como essa. Então não diga que Ele não apareceu para ti, porque Ele está aparecendo agora. Para eles Ele apareceu assim, de forma audível, como uma voz, como através de um anjo. Mas hoje Ele pode falar comigo e contigo através da sua palavra. Então, você não pode dizer um dia que não ouviu, tá? Agora entenda que muitas das vezes você não lembra do Senhor, ou nós não lembramos do Senhor, mas o Senhor se importa com a gente. E nos dá a esperança de que a última palavra vem dele, que Ele pode fazer todas as coisas em nossas vidas, desde que a gente ouça a sua voz. Então, da mesma forma que nós pecamos contra o Senhor, esquecendo-se dele, mas Ele nos perdoa e faz um milagre na nossa vida, você tem que entender que essa pessoa que te ofendeu, que fizeram com você, você também tem que perdoar. Tá bom? Jesus disse: assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. O amor de Cristo foi um amor sacrificial. O amor de Cristo foi um amor onde Ele se entregou a si próprio. Por gente que não merecia, como eu e você. Gente que matou Ele, no final Ele diz: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Tá bom? Então, sempre vai ter alguém devendo para você. Mas Ele disse: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Tá bom? Então, eu quero que você entenda que não é uma questão de você com o outro a primeiro momento. Em primeiro momento é buscar o reino de Deus e a sua justiça. A primeiro modo é uma questão de relacionamento seu com Deus, pessoal. E que vai refletir, que vai transbordar para o outrem, tá bom? Para o outro. Muitas das vezes nós não conseguimos perdoar ao outro porque nós não nos sentimos perdoados por Deus, pelo Senhor. Não conseguimos amar o outro porque nós não nos sentimos amados pelo Senhor. Então saiba que o Senhor te amou, tá bom? Se entregou
por ti na cruz do Calvário. Ele ocupava a mais alta posição, de mais elevada soberania como Deus, mas não teve por usurpação o ser igual a Deus, isso está lá em Filipenses 2. Antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. E achado em figura humana, foi obediente até a morte e morte de cruz. Tá bom? Aqui eram ossos sequíssimos, mas não esqueça que nós somos feitos do pó da terra. Deus forma um homem do pó da terra. Então, o osso já é muita coisa, né? Já é osso. Pelo menos já é osso, mas e para quem era pó? Então, sabe, se eu e você que um dia fomos feitos do pó da terra, estamos aqui hoje, o osso sequíssimo voltou a viver, voltou a ter espírito. Quanto mais esse seu estado mental, esse seu estado emocional, essa tua depressão, essa tua ataque de pânico, essa tua ansiedade, esse teu endividamento, essa quebra financeira, essa causa que parece perdida, aleluia. E eu poderia continuar falando aqui, sabe, essa tua briga com esse teu parente, esse teu divórcio, esse teu casamento, essa tua vida com Deus, essa tua vida profissional, enfim, são diversas áreas, a tua saúde. Aleluia, Deus, fala, Deus, que o teu servo ouve, fala, Deus. E se você chegou até aqui, você está entendendo esse vídeo. Como diria o louvor, ainda há esperança para a árvore cortada. Se ainda há esperança para a árvore cortada, as árvores que eu já vi que foram cortadas, sempre elas grelaram depois. Sempre o grelo começa a surgir aquele caule, né? Aquela folhinha ali bem fina, bem verdinha ali. Todas as árvores que eu vi cortadas, não sei que ela tenha sido queimada, até que por queimada, nasce pelo lado ali, na raiz, por ali, volta a grelar, a nascer de novo. Então ainda é muito ainda árvore cortada, tá bom? Mas você era pó. Um dia aqui, ó, essas pessoas eram ossos sequíssimos. Então há esperança para aquele homem que está jogado nas drogas, para aquela mulher que está no álcool, para aquela pessoa que cometeu a mais bárbara, sabe? A gente como ser humano, a gente olha e quer julgar, quer ver o pior do outro, né? A gente quer o castigo, de fato. A gente quer a punição, a gente quer nada mais justo que, né? E a gente não está errado como cidadão, mas sempre que a gente olha para Cristo, né? E ele fala certa vez que para todo há pecado há perdão, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, se essa palavra que eu falo aqui é pelo Espírito Santo e você está incomodado, isso é blasfêmia. Se você está dizendo que não é de Deus, isso é blasfêmia. Estou falando aqui da palavra do Senhor, você diz que tá zombando, tá fazendo graça com essa palavra aqui, isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Você está dizendo que não é de Deus, isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Você está dizendo que quem está me usando aqui é o Satanás, isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Se você diz que eu estou falando isso aqui em nome de Satanás, isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas se é de Deus, então reconheça, tá? Não há outro maior. Não há outro maior que o Senhor. Que o Espírito Santo te anime, que o Espírito Santo te aviva. Ele promete o Espírito, tá? Sobre o povo de Israel, hoje a sua igreja, cada ser humano que invoca o seu nome, que confessa que ele reconhece, que lembra dele, que busca, tá? Confia no Senhor, só do coração. Entrega ao Senhor o teu caminho, melhor ele fará sempre, tá bom? Confia nele. Lança sobre o Senhor toda a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de mim e de ti. Confia nele, tá bom? Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade.